Olá, eu sou Érica Tomás, professora da Universidade Federal do Maranhão e aluna deste curso de Inteligência Artificial. Hoje vamos conversar sobre as principais medidas de tendência central, dispersão e correlação. Imagine um conjunto bem grande de dados, com variáveis qualitativas e quantitativas, sei lá, de 5.000 pessoas, e você queira extrair deste conjunto de dados medidas que descrevam esses dados. Então, não dá para olhar indivíduo por indivíduo, valor por valor. Será necessário utilizar medidas síntese, medidas de resumo. Quando se trata de variáveis qualitativas, as medidas de resumo são especialmente as frequências absolutas e relativas. Mas para as variáveis quantitativas ou numéricas, quer sejam discretas ou contínuas, serão utilizadas medidas de tendência central e medidas de dispersão. Então, as principais medidas de tendência central são estas, e dentre estas, a média é a mais utilizada. Então, as medidas de tendência central, elas se referem a um centro ou ponto ao redor do qual as observações tendem a se agrupar. Mas as medidas de tendência central não são suficientes para descrever esses dados. Também é necessário a observação das medidas de dispersão e de variabilidade, que representam a maneira como esses dados se espalham ou se concentram em torno do valor central. E as principais medidas de dispersão e variabilidade são a variância e o desvio padrão, que em geral acompanham a média. Então, a média é muito fácil de calcular, né? É a medida de tendência central mais utilizada e é a soma, representa a soma de todas as observações, né, de um conjunto de dados, dividido pelo número total de observações, né, dividido pelo tamanho da amostra. Então, lê-se por x barra. Então, aqui, por exemplo, neste exemplo, né, nós temos o peso de 13 indivíduos, o peso em quilos, e para calcular a média, nós então somamos todos os valores de peso e dividimos pela amostra, que no caso é 13. Então, nesse exemplo, a média é de 67,17 quilos. Todavia, como mencionei, a média sozinha não é capaz de representar e de descrever bem uma medida de um conjunto de dados. Dá para observar isso bem quando a gente verifica, por exemplo, a nota das provas, né, de 5 indivíduos, 5 alunos. Então, 4 alunos, perdão, e cada aluno tem 5 notas. A média, por exemplo, de todos eles foi 5, sendo que nesse primeiro sujeito não houve variabilidade, não, né? Aqui é muito homogêneo. Todas as notas são iguais a 5 e a média é igual a 5. Mas os demais têm desvio. Então, por exemplo, aqui tem uma nota, tem notas 4 e tem notas 6, que são diferentes da média. Por outro lado, o José tem ainda mais desvios, tem nota 10 e tem nota 0. E o Pedro tem ainda mais desvios, porque 2 notas são 10 e 2 notas são 0. Então, para dar conta desses desvios, a gente calcula também as medidas de dispersão. A variância é uma delas, e consiste no intervalo, no indicativo de dispersão de um conjunto de dados em torno da média. Então, o grau de dispersão ele é medido por meio dos desvios. Então, esses desvios representam a relação, né, os desvios em relação à média compreendem a diferença de cada dado em relação a essa média. Então, a variância é representada pela letra S, né, por S ao quadrado. Então, representa a soma do quadrado dos desvios dividido pelo tamanho da amostra menos 1. Então, são 4 passos para calcular essa variância. No primeiro passo, calcular os desvios. O segundo passo é levar os desvios ao quadrado. O terceiro passo, somar tudo. E o quarto passo, dividir essa soma pelo número de observações menos 1. Então, vamos voltar àquele exemplo dos pesos. Então, nós temos aqui os 3 indivíduos, o peso de cada um. Então, o primeiro passo é calcular os desvios. Então, cada observação do sujeito menos o desvio. Então, menos a média. Isso vai dar o desvio. Então, a gente observa que os desvios, ele tem valores positivos e valores negativos. E todas as vezes, a soma total desses desvios vai dar 0. Então, para evitar que isso aconteça, então soma-se, eleva-se, né, esses desvios ao quadrado. Para eliminar o sinal, então a soma
não dá mais zero. A soma vai ser vai ter um valor diferente. Então, esse é o terceiro passo. E o quarto passo vai ser dividir essa soma do quadrado dos desvios pelo tamanho da amostra menos 1. Então, esse daqui é o valor da variância desse conjunto de dados. Mas a variância, ela é dada em quilo ao quadrado. Né? Nesse caso, como a medida era peso, obtida em quilos, então a variância aqui foi 296,5 quilos ao quadrado. É muito difícil a gente conversar com os nossos pares falando em quilo ao quadrado, em metro ao quadrado, né? Em pressão, milímetro de mercúrio ao quadrado. Então, para eliminar, né, para voltar à medida, à escala original, a gente tira a raiz quadrada dessa variância. Logo, a raiz quadrada da variância é o desvio padrão, né? Corresponde à raiz quadrada da variância, sendo uma medida que representa a mesma unidade da variável em estudo, né? Ela é representada pela letra S, e ela também permite verificar o quão distante da média está um determinado conjunto de dados. Então, quanto maior o desvio padrão, maior a variabilidade desse dado. Então, voltando ao exemplo do peso, né? Então, a raiz quadrada da variância vai representar aqui o desvio padrão. Então, nesse caso, foram 17,2 quilos, e não mais quilos ao quadrado. Além disso, nesse processo de exploração dos dados, vale a pena também, outro interesse é a análise da relação entre variáveis. Então, a gente pode ter a relação entre duas variáveis, por exemplo, ela é chamada de uma análise bivariada. E nos importa aqui para esta aula, avaliar a relação entre duas variáveis numéricas, duas variáveis quantitativas. Né? Então, essa relação, ela tanto pode ser explorada por meio de métodos gráficos, quanto por meio de medidas numéricas. Os gráficos, o principal deles é um diagrama de dispersão, em que a gente plota no eixo Y, uma variável quantitativa, e no eixo X, uma outra variável quantitativa. E vai ver por meio de um gráfico, né, se o aumento de uma variável corresponde ao aumento da outra também. Ou se o aumento de uma variável corresponde à redução da outra variável, portanto, uma relação inversa. Isso numa análise gráfica. Mas, além da análise gráfica, também é importante ver medidas numéricas. E as principais são a correlação de Spearman e a de Pearson. E, nesse exemplo, vamos falar um pouco mais da de Pearson, que é representada pela letra R, né, por meio deste gráfico, desta expressão numérica, essa expressão matemática, e que vai ser possível obter valores que entre menos 1 e mais 1, né? Quanto mais perto de menos 1 e mais 1, mais forte será a correlação, e o valor de zero vai representar que não existe correlação linear entre essas variáveis, né? Eu vou apresentar aqui algumas referências, e eu vou apresentar aqui um exemplo, né? Quando temos correlação entre idade e peso, por exemplo, né? Então, vou usar aqui esse aplicativo. Então, eu tenho aqui duas variáveis que são a idade de uma quantidade de alunos de enfermagem e o peso desses alunos. Eu quero primeiro saber qual é a média e o desvio padrão da idade e do peso. Então, sum, idade e peso. Só um minuto. Então, eu tenho aqui que a média de idade foi de 21 anos, 21,1, e a média de peso foi 62,8 quilos, sendo que o desvio padrão é apresentado aqui. E para ver a correlação, né? Para ver, primeiro, perdão, vamos abrir aqui. Então, o gráfico linear. Então, está aqui ele mostrando que existe uma correlação entre essas duas variáveis. Então, quanto maior a idade dos estudantes, maior é o peso deles.
E se eu quiser ver a medida numérica, né, o valor do R daquela expressão matemática que eu apresentei há pouco para vocês, eu uso aqui como calcular a correlação de Pearson, que no caso deu 0,2 com valor de P significante. Então, espero que eu tenha conseguido alcançá-los. Muito obrigada.